O mundo é do tamanho que a gente cria. Lute, estude e você chegará onde você quiser. Às vezes, na vida, é necessário dar 2 passos para trás para a gente continuar andando. Mas o maior essencial é aquele que é invisível aos olhos. Eu nasci numa família maravilhosa. Era eu, meu pai, que não está mais aqui, a minha mãe e a minha irmã. Quando eu tinha mais ou menos 5 anos de idade, meu pai perdeu o emprego. E meu pai ficou 11 anos desempregado, numa época em que no Brasil o índice de desemprego era altíssimo. Então a minha mãe, que era uma mulher de força, de raça, regaçou as mangas e começou a fazer salgadinho, docinho e bolo para fora. E aí, eu, com 7 anos, eu já ajudava a minha mãe em casa. E então, eu aprendi a fazer bolo, doce. E uma das minhas primeiras conquistas foi conseguir, com 4 panelas de coxinha, fritar de uma vez só. Né? Imagina, eu tinha 7 anos, né? Hoje uma criança não chega nem no micro-ondas, né? E eu tinha que dar conta lá daquelas panelinhas e as coxinhas tinham que sair tudo igual, porque senão o freguês ia reclamar. E, apesar de engraçada, né? Era muito dolorosa, e era muito doloroso isso tudo, porque, na verdade, aquilo não era uma renda, aquilo era uma sobrevivência, né? E eu tinha que ajudar ela, porque, infelizmente, meu pai ele gostava muito mais de jogar do que de trabalhar. Aos 14 anos, eu tinha já o meu primeiro registro na carteira. E um dia, à tarde, quando eu estava em casa, a minha mãe abriu o freezer, pegou uns pacotes de salgadinho e disse assim para mim: Kessia, eu vou sair para vender esses salgadinhos, porque a conta de luz vai vencer e vai cortar. E eu não tenho arroz para fazer para vocês. Mas não se preocupe, essa é a nossa vida. A gente é pobre e eu já aceitei que nós vamos ser pobres. E aquela, gente, foi a primeira virada na minha vida, a primeira vingança em dizer por dentro assim: eu não quero isso para a minha vida. Eu vou estudar e um dia eu vou ser alguém na vida. E então, já com 14 anos, já trabalhando fora, ajudando, eu passei no vestibular aos 17 anos. O meu sonho na vida era ser engenheira, mas engenharia não cabia no nosso bolso. Então, eu fui ser marqueteira, porque era um curso que, na época, estava se desbandando, né? Eu fui a primeira turma da universidade a se formar em marketing. E o marketing ele entra na minha vida nesse conceito. Fora engenharia, o que será que eu consigo fazer? Né? E eu fui estudar comunicação. Nessa época, meu pai já trabalhava. Eu tinha voltado a trabalhar, então ele me ajudava a pagar a faculdade, eu estudava de manhã, trabalhava à tarde e à noite. Mas, como eu comentei com vocês, meu pai ele gostava mesmo era de jogar. E aí veio o novo desemprego. Né? E quando eu cheguei em casa, embiquei o carro, e ele falou assim para mim: Kessia, eu perdi o emprego. Eu confesso que toda aquela dor daquela criança, de toda aquela escassez, passou diante dos meus olhos. E aí, e daí no outro dia eu fui para a faculdade, e quando eu contei para 2 pessoas que iam comigo todo dia para a faculdade, falei: meu pai está desempregado de novo, não sei o que vai ser da gente. Uma das pessoas me disse assim: Kessia, eu nem entendo por que você estuda, porque vocês são tão pobres, para que você vai estudar? Você sempre vai ser pobre na vida.
né? Você tem que se conformar com isso. E eu não podia acreditar que aquilo estava acontecendo, né? Passado mais alguns dias, meu pai me chamou e falou assim: Ké, eu vou precisar que você saia da faculdade, né? Como você sabe, eu não vou poder te bancar e você vai ter que ajudar a sua mãe a pagar as contas aqui de casa, eu não estou arrumando emprego, tal, enfim. Eu tinha um pouco também de pessimismo aí. E aí, eu pensei assim, gente do céu, se eu sair dessa faculdade, o que vai ser de mim? Né? O que vai ser da minha família? Porque eu depositava naqueles estudos a virada de chave minha, do meu pai, da minha mãe, da minha irmã, o que vai ser da gente? E eu cheguei para minha tia, que então era reitora na Unopar, e falei assim, tia, você precisa me ajudar, você precisa me colocar à noite, porque daí eu consigo um trabalho melhor, eu consigo ajudar na minha casa, e eu consigo ajudar a pagar, eu consigo pagar a faculdade. E ela virou para mim e falou assim, Kessia, não, você vem hoje à noite aqui na universidade, fala para os alunos do primeiro ano B noturno que seu pai perdeu o emprego e que você precisa que alguém mude com você, porque você precisa estudar e trabalhar. Eu não vou fazer isso por você. E assim foi feito. Eu cheguei lá à noite, né, no meio de um monte de gente que eu não conhecia e expus meu problema. E me formei, e foi o dia mais lindo da minha vida, né? Foi um dos últimos momentos do meu pai também. Me formei no Zerão, lá em Londrina, e aquele meu pai, minha mãe, minha irmã na torcida. Depois de formada em marketing, eu fiz MBA em gestão empresarial, eu fiz experiência do consumidor e eu fiz neurociência. A neurociência foi um presente de formação, porque eu, como marqueteira, eu queria entender de verdade como é que os gatilhos funcionavam na cabeça das pessoas para elas tomarem decisão, como é que a gente toma decisão. Eu queria muito entender sobre isso. Mas foi além, né? Eu aprendi que do tempo que nós estamos acordados, 95% nós estamos nas emoções, no inconsciente. E isso também foi uma grande virada, porque junto com a neurociência veio o desenvolvimento da inteligência emocional. Eu aprendi a entender quais são as batalhas que eu quero ganhar e quais são as batalhas que eu preciso deixar o outro ganhar. Porque, sim, a gente não precisa ganhar em todas as negociações, em todas as discussões. A neurociência, ela me trouxe e fez eu enxergar em mim quais eram as minhas forças e as minhas fraquezas. Quais eram as armas que eu tinha para lutar comigo mesmo no meu dia a dia. E o melhor de tudo, ela me fez enxergar o outro melhor, a não rotular, a ter empatia, a olhar as pessoas com uma lente nova todos os dias, porque todo dia todo mundo pode mudar e merece uma nova chance. A neurociência me trouxe de presente a escutativa, onde as pessoas, quando vêm conversar comigo, e mesmo que elas não me deem match dos meus valores, porque dentro da nossa inconsciência estão as nossas crenças e os valores, eu só apenas repito dentro de mim, se te faz feliz, tudo bem, quem sou eu para te julgar? Os dias foram duros, os dias foram difíceis, eu chorei, tive muito medo, a escassez é um trauma, é uma marca muito grande na vida de alguém, mas essa história me fez chegar até aqui. Essa história me trouxe perto de pessoas maravilhosas, como a Sônia Nogaroli, quem um dia a conheceu sabe de quem eu estou falando, de uma mulher que me ensinou a nunca perder a oportunidade de impactar a vida das pessoas. Porque você nunca sabe se você vai ter outro instante com essa pessoa. Essa história, ela me trouxe num dos lugares que eu nunca imaginei estar, como ser gestora do bairro mais sustentável do mundo. Sim, o mundo é do tamanho que a gente quiser.
O Jornal Econômico, ele publicou uma matéria que disse que uma pessoa formada, ela ganha até 140% a mais do que uma pessoa que não tem, só tem o 2º grau ou não tem formação. O mundo é mesmo gigante. E como eu comentei, às vezes na vida, a gente tem que dar 2 passos para trás para seguir adiante. Talvez eu tenha que dar 2 passos para trás para seguir adiante. Mas quando eu me conecto com as minhas forças, com os meus valores, com as minhas crenças, eu sei que eu posso ir um pouquinho mais adiante. E eu sou muito grata por isso. Muito obrigada.